Oi pessoal, aqui é o Sará de novo, né, com mais uma parte de aprofundamento de conteúdo. A gente vai dar uma olhada então nesse assunto, que é um assunto complexo, né, que é a parte de respiração celular aeróbia, mas a gente vai focar então ali na última etapa, que é a cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons, como quiserem chamar, tá? E a gente vai falar então de um problema que ela pode ter relacionado ao cianeto. Então a gente pode misturar um pouquinho de química com biologia aqui para falar uma interação interessante desse assunto, certo? Bom, então olha só, a gente começa aqui. E a aula hoje, na verdade, ela vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou baseá-la num vídeo. Então a gente vai trabalhar só com o vídeo aqui, eu vou parando ele e vou mostrando algumas etapas. É um vídeo interessante, bem ilustrativo, vai ser bastante bom para vocês entenderem. Então a gente tem aqui os mecanismos, né, das três fases, a glicose, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, né? Então aqui a gente tem a mitocôndria, que a gente está mostrando na parte onde a gente vai falar dessa interação da cadeia de transporte de elétrons. O vídeo ele traz uma introdução, porque ele não vai pular direto já para a última fase, né? Mas eu vou, porque você já virou então a aula, então a gente já pode pular para a última fase, que é a fase mais importante, certo? Então, olha só, voltando aqui para saber de onde é que tirou. Então, aqui ele vai fazer um corte, que eu acho interessante, já está mostrando a parte externa e a parte interna, então as duas membranas, isso vai ser muito importante para entender melhor esse mecanismo. Mas que droga! Voltando, pronto. E aí ele vai fazer um pequeno corte ali, ó, como a gente vai ver. Ó, tá vendo? Fez um cortezinho e está expandindo, então ele está usando escala, né? Ótimo. Aqui a gente consegue ver então algo interessante, ó. Temos a membrana aqui, o espaço da matriz mitocondrial. Aqui a gente tem o espaço entre membranas, ou seja, entre a membrana externa e a membrana interna, que é da crista mitocondrial, certo? E aqui o que acontece? Então nessa região vão chegar os carregadores de hidrogênio que foram formados ali principalmente no ciclo de Krebs, né? O NAD e o FADH2, né? O NADH e o FADH2, perfeito. Então eles vão chegar e vão trazer seu hidrogênio aqui. Na verdade, não é bem o hidrogênio que eles estão trazendo, tá? O que importa mesmo ali é o elétron. Então o que vai acontecer? Vai vir ali o NAD, como a gente viu, vem o NAD e deixa o seu elétron. Estão vendo? Eu quero que vocês notem que quando ele deixa o elétron, o hidrogênio fica fora. Tá? Esse elétron, e o que acontece? Ele muda ali, então, o que? A capacidade da proteína da membrana, né, o citocromo, se modificar. Quando o elétron entra aqui, ele gera então uma alteração nessa proteína que é voltagem dependente, depende de voltagem. Então olha só que interessante, quando isso acontece, ele vai permitir o hidrogênio entrar. Então isso aí é uma permease, né, porque ela é alterada de acordo com a carga elétrica ali que é modificada, certo? E o hidrogênio começa a passar ali então para o espaço entre membranas. Tá? Perfeito. Então o elétron vai salteando, né? Por isso é uma cadeia de transporte de elétrons. E esse H+, vai passando ali para a parte interna, como a gente consegue ver aqui pelos citocromos. Perfeito? Tranquilo. Vem o NAD, o outro NAD vai fazendo a mesma coisa. Ó. Vai trazendo ali o elétron, ele vai salteando, permitindo o bombeamento de hidrogênio para esse espaço entre membranas. O que acontece é que o hidrogênio vai ficando aqui fora também. Né? Então a gente vai gerar uma hora que vai ter isotonia dos dois meios. Os dois meios têm a mesma concentração de hidrogênio. Aí que vem a parte interessante, né? O que acontece é que para que eu possa gerar esse transporte de hidrogênio daqui de dentro para fora, eu preciso gerar o quê? Uma diferença de concentração, para gerar um potencial de ação, né? Então, para isso, vem a molécula que até agora não apareceu em toda a respiração, que é o oxigênio. Então é interessante que o oxigênio só aparece bem no finalzinho, uma reação chamada de fosforilação oxidativa. Esse oxigênio ele vai interagir com o hidrogênio, né, gerando uma oxidação, certo? E ele vai usar para isso o elétron aqui. E esse elétron vai ser muito importante para a gente entender do cianeto, tá? Então o que acontece? Vem o elétron, se conecta ali com o oxigênio e vem o hidrogênio. Formando dessa maneira, então, vem hidrogênio, daqui a pouco o hidrogênio vem. Ó, se ligando e formando moléculas de água, certo? Então, se vocês podem notar, o oxigênio não carrega consigo só o hidrogênio, ele carrega o elétron também, permitindo que mais elétrons sejam inseridos no sistema, certo? Esse elétron que permite, então, essa conectividade aqui com o hidrogênio para poder formar, então, uma molécula de água. Então, a gente teve a parte da oxidação de fosforilação. A reação de oxidação aconteceu aqui, perfeito? O que acontece agora é que os hidrogênios que estavam aqui no espaço da matriz mitocondrial, eles vão sendo consumidos pelo oxigênio. Então vai faltar hidrogênio livre aqui, enquanto aqui está acumulado. Então olha só que interessante, a gente vai gerar agora um potencial de transporte.
Porque a gente tem aqui, então, no espaço entre membranas, um monte de prótons aqui de hidrogênio, que são essas bolinhas brancas, e no espaço da matriz tem pouquíssimo, porque eles foram transformados em água. Então agora a gente vai girar o quê? Uma diferença de concentração. E com a diferença de concentração fica óbvio, né? O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai querer ser expulso dali na marra, ou seja, ele vai querer sair desse espaço entre membranas rapidinho. Tá? Então ali fazendo o corte ali que ele é acumulado, e ele vai passar por essa proteína. Eu quero que vocês notem que essa proteína, quando ele passa, o hidrogênio, ela vai girar, certo? Esse movimento de gira é como se fosse a turbina e gera energia dessa maneira. Parece uma hidrelétrica. Tá? Então, olha só, o hidrogênio passa, gira ali, e quando ele gira, libera energia. Essa energia é convertida, então, em ATP, certo? 3 moléculas de hidrogênio passaram para a formação de um ATP, estão vendo? Né? Pois é, essa é a relação que a gente tem dos 3 NAD, do NAD para 3 ATP, desculpa, e de FADH2 para 2 ATPs. Uma relação que tem alterado, mas isso não dado, a Karina passou bem na aula. Na verdade é 2.500, hoje os números, mas só para a gente ver então essa conversão de energia, que é o que importa. Então a gente viu o que acontece. Então olha só, o que a gente tem que entender disso aqui é que se eu não tiver o oxigênio, eu não gero o gradiente de concentração e eu não consigo produzir ATP. Então entendendo a importância do oxigênio nesse processo, ele é fundamental para esse processo funcionar, certo? Isso tem que ficar bem claro. Tá? Então o oxigênio é tudo nessa reação para que ela possa funcionar. Ótimo. Então, o que tem a ver a aula de hoje, afinal de contas? Bom, pessoal, a aula de hoje, um pouquinho mais adiantada aqui, é a questão do cianeto. O cianeto é uma substância extremamente tóxica, tá? Mas a toxicidade dela tem que ser explicada. Tá? Então, o que acontece? O cianeto ele tem uma afinidade direitinho com esses elétrons. Então, o cianeto ele tem uma afinidade com esse ponto aqui, estão vendo? A mesma coisa que o oxigênio, só que o cianeto ele consegue se ligar com mais facilidade e, além disso, ele não se desconecta mais. Então, olha só, quando o cianeto entra, ele vai se conectar nesse ponto aqui dos elétrons, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos, cianeto, que demora. Ó, ele foi lá, se conectou, estão vendo? E aí o que acontece? O oxigênio não consegue se conectar. E aí o que acontece é que a gente não gera o gradiente de diferenciação de concentração porque o oxigênio não consegue mais pegar hidrogênio. Ó, os elétrons vão passando, o hidrogênio vai sendo bombeado para o espaço entre membranas, mas vai chegar num ponto que esses elétrons também vão ser bloqueados, já que automaticamente a gente não consegue ter a fluência das moléculas dos elétrons em geral por causa da quebra desse fenômeno. Então está aí o problema da intoxicação do cianeto. O que acontece é que essa pessoa vai sentir falta de oxigênio? Não, porque o oxigênio está lá dentro, estão vendo? O problema grave não é a falta de oxigênio, é o problema não conseguir usar ele, né? E aí, como a gente não consegue utilizar, a gente não consegue produzir energia. Tá? Eu destaco sempre o cianeto por um problema grave que teve faz um tempo já, mas foi um problema extremamente grave, que foi o que aconteceu lá na cidade de Santa Maria, né? Naquela boate Kiss, né? Que ficou bem famoso, aquele incrível acidente lá, aquele incrível incêndio que matou mais de 200 pessoas, 200 adolescentes estavam comemorando uma festa. Foi um desastre aquilo aí, e esse desastre teve muita associação com o cianeto, né? A queima, então, de uma superfície que tinha cianeto, liberou ele de forma atmosfera e fez essa contaminação para essa população, para essa gurizada que estava na balada. E aí o resultado é que a intoxicação foi grande. Então muita gente, por exemplo, só teve os efeitos posteriormente. Ela estava com energia ali produzida, e ela não teve essa falta de oxigênio, porque o oxigênio estava entrando, então não teve um bloqueio da respiração pulmonar, da respiração sistêmica, só que o oxigênio não era utilizado, e com o tempo simplesmente a bateria arriou, a bateria acabou e as pessoas desmaiavam do nada, por causa dessa intoxicação. E é uma molécula muito difícil de se livrar, tá? Muito difícil de a gente conseguir tirar ela do corpo. Então, por exemplo, tem muita gente que ficou algum tempo no hospital e mesmo assim acabou falecendo, né? Por causa dessa toxicidade, então, dessa substância. Então, só para a gente colocar ali, dar uma resumida nessa questão da cadeia de transporte de elétrons, que eu acho que é sempre bem legal. Esse videozinho ele é bem bacana, como se explica ali, tá? O link depois eu coloco junto ali, o link do site, se vocês quiserem acessar, é um site bem legal que tem essa aula ali prontinha, e tem todas as fases, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, tudo em inglês, mas é tudo visual, dá para entender direitinho. Tá? E aí a gente encaixa com essa questão do cianeto aí, da contaminação, que eu acho bastante interessante. Beleza?
Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje, tá? Espero terem gostado dessa parte aqui e eu peço para poderem ver os vídeos ali desse site. Eu achei ele bem interessante para estudo para vocês, tá bom? Até a próxima, rapaziada.